Fala galera, eu sou o Petino Matheus Carvalho e está começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Na última videoaula, vimos como resolver limites no nosso HP e agora vamos abordar as derivadas. Lembrando só das configurações, tem que estar no modo algébrico e no CAS, o numérico tem que estar desativado. Tem as configurações dessa maneira. Para a gente fazer derivada é bem simples. Basta a gente vir aqui no Shift branco, em Calc, e ao invés de a gente vir aqui no menu 2, agora a gente vem no menu 1, onde tem Derive. A gente dá um Enter, vem aqui em Derivada, dá um OK. E aqui a sintaxe é a mesma. A gente coloca a função que a gente quer colocar, vírgula e qual a variável que a gente quer fazer essa derivada. Então, se eu pegar a expressão x² mais 3x, e eu quero derivar ela em função de x, eu chego aqui e dou um Enter. Daqui a minha derivada, 2x mais 3. Posso fazer em função de outra variável também, então eu volto aqui em Calc, derivada. Vou colocar agora t elevado a t mais 3t. Eu vou derivar em função de t. Quando der o Enter, está aqui a nossa derivada de t elevado a t mais 3t em função de t. Se você não quiser declarar em função de qual variável você quer derivar, contanto que você substitua a variável por x, basta você vir aqui em Calc, e ao invés de você em derive, você vem em derivar vx. Aqui ele já está contando que a derivada é em função de x. Então, colocando de novo x² mais 3x, dando um Enter, ele dá para a gente o 2x mais 3, que a gente já tinha visto antes. Por fim, o formato que eu mais gosto de utilizar a derivada, que é muito mais simples e bem mais rápido, é você utilizar o conceito de derivada parcial. Para você acessar a derivada parcial, aquele del, basta a gente vir aqui no Shift laranja e aqui no cosseno, onde tem esse símbolozinho laranja aqui, a gente tem o símbolo da derivada parcial. E aqui a gente pode colocar em função de qual variável a gente quer derivar. Então vamos supor que eu quero derivar em função de x. Abre parênteses e coloca qual é a expressão que a gente quer derivar. Então vou colocar a vezes x. Lembrando que se eu colocasse ax sem esse vezes aqui separado, ele ia identificar isso como uma variável só. Então, para a gente separar as variáveis, coloca um vezes no meio. Ou outra operação, tanto faz. Então vamos colocar ax mais 9x dividido por b. Quando a gente der um Enter, ele vai fazer a minha derivada em função de x. Repare que a notação aqui que fica ajeitada no textbook fica derivada dessa função em função de x. E isso serve para qualquer outra variável. Então é muito mais prático você utilizar a derivada pela derivada parcial. Posso derivar, por exemplo, em função de t, a seguinte expressão: cosseno de x vezes t mais seno de t, e basta dar um Enter, que ele calcula a minha derivada, menos seno de x vezes t vezes x, mais cosseno de t. Então, para você fazer a derivada, bastante simples. Além disso, a gente pode derivar equações e fazer derivadas implícitas. Como assim? Vamos supor que a gente quer derivar a expressão f de t é igual a t². Só que para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que passar toda a equação para um lado. Então, se eu quiser derivar em função de x, por exemplo, a função f de x é igual a x², eu tenho que passar um dos dois termos para algum dos lados, de forma que vai ficar negativo. Então, eu vou passar o f de x para o outro lado, colocar aqui positivo, passando para o outro lado aqui tem que ficar negativo. Quando eu der um Enter, ele vai me fazer a derivada de f de x, esse d1 aqui é a derivada primeira, então menos a derivada primeira de f de x, menos x2, ou seja, 2 vezes x. Então ele fez a derivada implícita aqui da minha função. E uma última coisa que a gente pode fazer também é fazer regra da cadeia aqui na calculadora. Como assim? Vamos calcular agora, deixa eu apagar aqui, a derivada em função de p da seguinte expressão: uma f de uma g de um h
de P, que é a variável que a gente quer derivar, claro. E ele vai fazer para a gente toda a regra da cadeia. Então, derivada primeira de H de P, vezes derivada primeira de G de H de P, vezes derivada primeira de F de G de H de P. Se você quiser ver melhor, basta vir aqui em Envio. E a gente pode abrir nossa expressão para ficar um pouquinho maior. Então é assim que ela realiza os cálculos de derivada e apresenta para a gente. Recomendo altamente que você utilize este símbolo aqui para fazer essas derivadas e basta você colocar em função de qual variável você quer derivar, que é muito mais simples, bem mais rápido do que você ter que ficar acessando o menu Calc, vem aqui em Derive, escolha Deriva, Derive VX. Basta você colocar o del e a variável que você quer derivar, abrir parênteses e colocar a expressão, ele vai dar derivada para você. Beleza? Essa foi mais uma videoaula. Na próxima a gente vai ver como a gente faz as integrais na HP. E se você tiver ficado com alguma dúvida, só deixe aí nos comentários ou mande para a gente um e-mail. A gente se vê na próxima e até mais.